Que você esteja bem e em paz. Nossa pequena meditação de hoje será uma comparação entre 3 personagens bíblicos e um personagem de uma parábola contada por Jesus. Mas esse personagem representa muitas pessoas que fizeram ao longo da história o que esse personagem fez. Eu me refiro a Demas, Pedro, Judas e o filho pródigo. Os 4 têm em comum o abandono. Abandonaram a comunhão, ou abandonaram a fé, ou abandonaram de fato a Cristo. E eu quero analisar com vocês essa situação incomum entre os 4 e o que resultou disso pela perspectiva de 4 motivos. 4 motivos que cada um desses motivos levou um desses personagens a este abandono. E nós vamos analisar como pode ser letal, em alguns casos, tomar uma decisão como tomaram esses 4 personagens. Como ponto de partida, como pano de fundo para esta pequena meditação, eu quero pensar em Demas. Demas, ele foi cooperador do apóstolo Paulo e ele foi mencionado aqui algumas vezes por Paulo. Por exemplo, em Colossenses capítulo 4, verso 14. Paulo diz assim aos Colossenses: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Na sua carta a Filemon, o apóstolo Paulo também se refere a Demas, mas dessa vez o chamando de seu cooperador. A carta a Filemon tem apenas um capítulo, né? E nos versos 23 e 24 existe uma referência aqui a Demas. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então nós vemos aqui que Demas, ele era um cooperador de Cristo, um cooperador de Cristo, sim, mas um cooperador do apóstolo Paulo no serviço de Cristo. E Demas, a exemplo dos outros 3, também abandonou. O que teria levado esses 4 personagens, Pedro, Judas, Demas e o filho pródigo, a abandonarem a comunhão, a fé, ou até mesmo o próprio Cristo? Cada um desses motivos nós podemos relacionar a um desses personagens e podemos tirar esses motivos como lição para a nossa vida prática, para que nós não cometamos o mesmo erro. E se porventura você que está assistindo esse vídeo identificar que cometeu este erro, você ainda tem a oportunidade de retratar-se e de reverter essa situação. Bom, o primeiro que eu quero analisar aqui é Pedro. Vamos ver qual motivo teria levado Pedro a negar a Cristo. Se você quiser abrir sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 70. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 70. Vamos ver aqui. Mateus 26, verso... Vamos ler do 69, para ficar mais completo. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno.
E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Bom, o que levou Pedro a negar a Cristo foi o medo. E isso nós podemos ver porque nesta passagem aqui de Mateus, Mateus deixa transparecer isso. Veja na terceira negativa, quando aquele grupo de pessoas ali, no verso 73, para ficar mais claro, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Pedro identificou que aquelas pessoas reconheciam que Pedro era um cristão, era um dos seguidores de Cristo, pelo modo dele falar. E aí, então, Pedro ele muda a maneira de falar, ele muda o seu linguajar, para não parecer com Cristo e com seus seguidores. Verso 74, então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Ou seja, aqui nós vemos que Pedro ele tinha medo de ser relacionado como aqueles que seguiam a Cristo. E assim que ele soube como que ele estava sendo identificado ali, que era pela sua maneira de falar, ele então muda completamente o seu linguajar. É como aquelas pessoas que não querem parecer cristãs no ambiente que não é cristão. E ela fala como se não fosse cristã, então ela usa algum tipo de gíria, ou até mesmo algum palavrão, alguma palavra maliciosa, para que as pessoas não a identifiquem como cristãos. Se envergonham de Cristo. Ou têm medo. No caso aqui de Pedro, foi medo mesmo. Pedro ele não conseguiu identificar que Cristo ele veio estabelecer o reino dos céus no coração dos homens. E a ensinar que a vida verdadeira, ela não é neste mundo tenebroso, onde todas as coisas são corruptíveis, inclusive o ser humano. Tudo que vai passar. Mas veio falar da vida eterna, no paraíso com Deus, onde Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Pedro, ele não conseguia entender que a verdadeira vida é com Cristo. E ele ficou com medo de ser relacionado como um cristão ali naquele momento em que Cristo estava sendo perseguido. Ele não percebeu que mais alguns dias ou mais alguns anos de vida não mudaria nada da sua situação. Pois a vida verdadeira é com Cristo no porvir. Então o que afastou Pedro da comunhão foi o medo. Conta-se que certa vez um carro de polícia com 2 policiais atropelou um homem que estava montado a cavalo. Foi um acidente, aquilo aconteceu sem querer, e o homem caiu para um lado, o cavalo caiu para outro. E os 2 policiais então desceram daquela viatura, um foi ver como é que estava o homem, o outro foi ver como é que estava o cavalo. O que foi ver como é que estava o cavalo deu 2 tiros no cavalo. E foi ao encontro daquele outro policial que estava socorrendo o homem, para ver se poderia ajudar aquele homem também. E após dar os 2 tiros no cavalo, foi com a arma na mão atender aquele outro homem, aquele homem que estava caído ali. E aquele homem que ainda estava em estado de choque, sem perceber bem a realidade, viu que aquele policial deu 2 tiros no cavalo e se aproximou dele com a arma na mão. Quando aquele policial perguntou: e o senhor, como é que está? Ele falou: estou ótimo, estou bem, não preciso de nada, né? Pode me deixar aqui tranquilo. Ou seja, uma compreensão errada dos fatos. Ele achar que talvez o policial desse 2 tiros nele também porque ele estava muito ferido, aquele homem estava sangrando, com vários ossos quebrados, com muita dor. Aquele medo gerado pela percepção errada da realidade
fez aquele homem então mentir, dizendo que estava bem, que não precisaria de socorro. É exatamente assim que acontece, porque quando nós nos deixamos envolver pelo medo, nós não percebemos quem é Cristo e o único que pode nos ajudar. A única rocha, o único que nós devemos nos segurar a Ele com unhas e dentes é Cristo. Nada neste mundo terá o valor que tem a vida em Cristo e a segurança nele. E é o único que pode satisfazer a proteção necessária que tanto precisamos. O medo lança fora todo amor, e a percepção errada dos fatos gerada pelo medo não nos permite ver quem de fato é Cristo. E nós fazemos então, movidos pelo medo, nós fazemos escolhas erradas. Aquele homem preferiu ficar ali jogado do que admitir que precisava de ajuda. Poderia até morrer ali, caso aqueles policiais fossem embora sem socorrê-lo. O segundo personagem, o primeiro que nós vimos aqui é Pedro, que o motivo que afastou Pedro de Cristo, ou da comunhão, foi o medo. O segundo personagem é Judas, aqui mesmo em Mateus capítulo 26, só que no verso 14, nós vemos que o que afastou Judas da comunhão com Cristo foi a avareza. Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Bom, se o que fez Pedro se afastar de Cristo foi o medo, o que fez Judas se afastar foi a avareza. Nós vemos aqui que o desejo de Judas, seduzido pela avareza, o desejo de obter dinheiro, de obter recursos, aquela ganância, aquele desejo de fortuna, o fez trocar os valores e o fez negar o que de fato era importante, que era a vida em Cristo. Tanto que nós vemos que Judas, o remorso dele quando ele percebeu o que fez foi tão grande que ele nem se arrependeu, ele teve um remorso. E esse remorso o cegou de tal forma que o levou ao suicídio. Ele não teve forças para aguentar o peso daquela traição que ele havia cometido. E isso seduzido pela avareza. Conta-se que certa mulher, ela levou seu filho amado para passear em um bosque. E neste lugar onde eles estavam ali passeando, havia uma caverna encantada, uma caverna mágica. E dentro dessa caverna, todo tipo de riqueza. Joias, pedras preciosas, prata, muito ouro, muito dinheiro, e todo tipo de riqueza havia dentro daquela caverna. E uma voz saiu de dentro da caverna dizendo: pode entrar e pegar o que você quiser. E ela falou: posso pegar o que eu quiser? E aquela voz disse: você pode pegar, mas você só pode encher uma sacola e você tem apenas 2 minutos para pegar tudo o que você quiser. Porque em 2 minutos a porta dessa caverna fechará. E se você não conseguir sair, você ficará preso aqui para sempre. Aquela mulher então se preocupou, olhou no relógio, marcou ali 2 minutos e entrou na caverna e começou a escolher. E cada hora ela pegava uma coisa mais preciosa que a outra. E pegava ouro, e pegava joias, e pegava pedras preciosas, dinheiro, e ia arrumando espaço na sacola para caber mais coisa. E de repente ela via alguma coisa que era mais valiosa ainda, ela trocava uma que ela já tinha pego para pegar aquela mais valiosa e tudo mais. E quando ela olha no relógio, ela percebe que faltam apenas 10 segundos para fechar a porta da caverna. Mas ela viu algo mais precioso ainda do que ela já tinha colocado na sacola. Então ela resolve tirar algo da sacola para pôr aquele outro objeto mais valioso ainda. E ela olha, falta 10 segundos, ela começa a contar
mentalmente, 10, 9, 8, e ela corre e vai trocando as coisas de menos valor pelas coisas de mais valor naquela sacola para levar o máximo que ela pudesse de riqueza. E o tempo vai passando, 6, 5, 4, e ela vai trocando 3, 2, e ela sai da caverna, 1, e ela vê a porta da caverna se fechar. E a caverna se torna uma espécie de pedra, ali uma rocha sólida, e a caverna não existe mais, porque aquela porta fechou. E ela olha aquela sacola, então, com tanta riqueza que ela conseguiu pegar, e ela fica muito feliz e fala: olha, agora eu vou poder dar tudo de bom e do melhor para o meu filho amado. Que é quando ela percebe que ela esqueceu o filho lá dentro da caverna. Porque seduzida por aquelas riquezas, e pelo afã de cada vez pegar uma coisa mais valiosa que a outra, e cada vez ela estava mais preocupada em pegar algo mais valioso para poder tirar de dentro da caverna em tempo hábil, ela acabou esquecendo o seu filho amado. O que havia de maior valor no mundo para ela, ela esqueceu lá dentro da caverna, porque ela foi seduzida por uma sacola de bens, uma sacola de riquezas. Assim, aquele que quer ficar rico cai em muitas ciladas. E essa sedução das riquezas, essa avareza, cega a pessoa de tal forma que ela não consegue mais ver o valor de Cristo, ela consegue ver apenas o valor material. E ela acaba vendendo Cristo em sua vida por qualquer 30 moedinhas. Então Pedro se afasta da fé por causa do medo. O motivo que levou Judas foi a avareza. O filho pródigo foi a curiosidade, ele teve curiosidade. Se você quiser abrir lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, Jesus diz assim, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dispôs todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Enquanto o que afastou Pedro foi o medo, o que afastou Judas foi a avareza, o que afastou o filho pródigo foi a curiosidade. Parece que estar na casa do Pai, ser suprido pelo Pai, estar assistido pelo Pai, estar guardado e protegido pelo Pai, parece que não era suficiente para ele. Ele queria mais, ele queria conhecer as coisas lá fora, ele queria ter experiência de vida. Talvez aquela chama da juventude ardesse dentro dele de tal forma que o moveu para fazer essa loucura de sair da casa da sua proteção, da casa da segurança, que era a casa do Pai. Talvez essa curiosidade fosse tão grande que ele quisesse conhecer Roma, a capital do mundo na época. Poder militar, poder bélico. Talvez ele quisesse conhecer o centro cultural de sua época, que era Atenas. Conhecer os grandes filósofos, os grandes pensadores, os grandes artistas. Talvez ele quisesse ir para o Egito, ver as mulheres mais lindas que eram descritas naquela época, as Cleópatras. E talvez essa curiosidade, esse desejo de conhecer esta parte da vida, talvez tenha dissimulado esse jovem e o feito então sair. Mas o filho pródigo, ele caiu em si. Aqui no verso 17 diz: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. A curiosidade o levou, mas em certo momento ele caiu em si. E o fato das Escrituras dizer que ele caiu em si, quer dizer que ele estava de forma não sóbria na sua decisão anterior de se afastar do reino de Deus. Ele estava seduzido por algo.
Ele estava entorpecido por algo, embriagado por algo. Não a bebida, mas a sua mente, o seu pensamento. A insensatez o entorpeceu. E ele então quis sair da casa do pai para conhecer coisas que não podiam trazer a satisfação, a segurança e a paz que ele imaginava. Porque logo ele estava no meio de porcos, comendo das próprias alfarrobas que os porcos comiam. Foi quando ele caiu em si e decidiu então se voltar para a casa de seu pai. E finalmente o nosso cenário principal aqui, o nosso pano de fundo, vamos voltar a falar sobre Demas. Nós vimos então que Paulo apresentava Demas como um de seus cooperadores. E Paulo honrava Demas, porque quando Paulo mencionava Demas, citava ele como um de seus cooperadores, Paulo estava enfatizando o trabalho piedoso de Demas. Mas algo aconteceu, e Demas também abandonou. E aqui, se você quiser acompanhar, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, nos versos 9 e 10, Paulo diz assim para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Aqui nós vemos que Paulo diz que o motivo pelo qual Demas o abandonou foi ter amado o presente século. Um pouco antes, no verso 8, para que a nossa análise fique um pouco mais completa, Paulo diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo estava certo que a coroa da vida já estava preparada para ele, já estava guardada. Esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Depois ele foi martirizado por Nero. Ele foi decapitado por Nero. Mas Paulo estava seguro da sua fé em Cristo e do que o aguardava no futuro. Paulo estava bem e estava tranquilo. Mas Demas estava deslumbrado, estava fascinado. Alguma coisa no presente século, ou seja, no mundo secular, o seduziu. E Paulo diz então que Demas, tendo amado o presente século. Isso é quase que uma chave aqui. Normalmente as pessoas abandonam a comunhão, abandonam a fé. Embora elas justifiquem erros de pessoas, ou erros de pastores, ou algum problema na igreja, embora elas queiram se justificar e pegar essas situações como muletas, a realidade, que qualquer pessoa experiente conhece bem, é que ninguém faz o que não quer fazer. Não quando não é obrigado. Ninguém faz o que não quer fazer. E quando a pessoa então ela decide abandonar a comunhão, ela decide por vontade própria. E normalmente acontece com essas pessoas o que aconteceu com Demas. Amar o presente século. Demas amou o presente século. O que teria seduzido Demas para abandonar Paulo e ir a Tessalônica? Será que riquezas? Será que o bom vinho? Será que a beleza das mulheres de Tessalônica? O fato é que Demas amou mais ao mundo do que a Deus e acabou abandonando. Então nós vemos aqui 4 personagens com 4 motivos. Pedro abandonou a comunhão e a Cristo porque sentiu medo. Judas abandonou a comunhão e a Cristo porque foi seduzido pela avareza. O filho pródigo
abandonou a comunhão e a casa do Pai porque teve curiosidade. E Demas abandonou o apóstolo Paulo e a fé em Cristo porque amava mais o mundo do que a Deus. Desses 4 personagens, 2 reverteram a situação, que foi Pedro e o filho pródigo. Mas 2 não reverteram. Para esses 2, a sua decisão de abandonar a comunhão foi fatal. Nós precisamos buscar o arrependimento amargo, como Pedro buscou. Lá em Mateus 26, onde estávamos lendo, quando Pedro negou a Cristo, após o galo cantar, se nós olharmos aqui o verso 75, Mateus 26, 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Esse arrependimento, contrário do remorso de Judas, esse arrependimento genuíno, que o fez chorar amargamente. Esse é o remédio amargo que cura. É o arrependimento. O arrependimento, ele antecede a conversão. Não existe cristão que não tenha se arrependido, que não seja um inconformado de ser um pecador. O arrependimento de Pedro é o remédio amargo que o fez cair em si e tomar consciência e sobriedade como o filho pródigo. Cair em si e voltar à sobriedade e se arrepender dos seus pecados. Esses são os remédios que fazem a pessoa que abandonou reverter a situação e voltar à comunhão. Voltando, abandonando os pecados e voltando para a comunhão, ele será aceito novamente na presença do Pai. Já o remorso de Judas, a avareza de Judas e o amor aos prazeres e às coisas que o mundo oferece, como de Demas, são letais e podem custar muito caro, porque no caso de Judas e de Demas, até onde sabemos, Judas com certeza se perdeu, e Demas, até onde sabemos, se perdeu também. Então esse remédio é letal. Que nós possamos pensar nesses quatro personagens, avaliar bem a postura que eles tomaram, o que os levou a tomar essa postura, e tomar como exemplo positivo os 2 que reverteram a situação, caíram em si, voltaram à sobriedade e se arrependeram, e tomar como exemplo negativo os 2 que podem até ter tido remorso, mas não houve o arrependimento genuíno, nem a atitude de voltar. Isto é letal. Que possamos tomar como exemplo a vida desses personagens e essas situações. E que possamos fazer o certo diante de Deus, nos mantendo em comunhão, porque nós somos daqueles que congregam e não dos que se afastam para a perdição. Que Deus abençoe a sua vida e que você fique em paz.